Eu acabei de assistir a parte 2 da quinta temporada de Stranger Things. Vamos lá, eu acompanho séries de TV desde 2019, com The Walking Dead, Breaking Bad, Dexter, True Detective, Cobra Kai e inúmeras outras. Talvez eu esteja exagerando porque eu tô pilhado, tô no clima de raiva e tal, mas eu não tô lembrado de uma vez que eu quebrei tanto a cara que nem tá sendo essa temporada de Stranger Things. Tá, mas antes já sabe, né? A mendigada de sempre. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Meu nome é Nick e vamos pro vídeo. Começando pelo tema que mais me deixa puto, é o fato dos roteiristas serem os maiores covardes da história das séries de TV. Esse é certamente o maior calcanhar de Aquiles dessa série. Os roteiristas protegem os personagens, cara. Os personagens são imorríveis. Qualquer um que surgiu depois da primeira temporada é completamente protegido pelo roteiro. É claro que isso já é uma característica dos irmãos covardes, já que eles nunca tiveram coragem de matar um personagem realmente importante. Por exemplo, na terceira temporada eles mataram, entre aspas, o Hopper, só que no final ele estava vivo, sequestrado pelos russos. O que pra mim já foi uma cagada colossal, já que fizeram uma trama gigantesca entre ele e a Joyce, pra no final ele voltar como sempre. E na quarta temporada teve a Max também, que pra mim foi uma cagada ainda maior, porque desenvolveram a temporada inteira. Ela foi feita pra Max morrer. E cara, quando eles finalmente fizeram uma cena realmente muito boa dela chorando nos braços do Lucas, toda quebrada, aí a 11 tirou um poder de cura não sei da onde, que não voltou pra essa temporada, foi só ignorado. Mas eu confesso que eu pensei que eles iam mudar isso, porque em várias entrevistas os irmãos Duffer, eles confirmaram que o final seria semelhante ao de Game of Thrones. E eu nunca vi essa série, mas pelo que eu pesquisei, no final de GOT acontece um massacre. Todos os protagonistas morrem de algum jeito. E é sério que eles estão comparando isso com Game of Thrones, a não ser que todos os protagonistas morram no último episódio, o que não vai acontecer, e se acontecer vai ser um lixo, porque não vai ter tempo de desenvolver a morte de todo mundo. Então eu não imagino por que eles estão pensando isso, é só pra gerar mídia, porque não é possível. Eles não mataram nem a Vicky, uma personagem que não serviu pra nada, e só, tipo, tá viva há 3 episódios, não tem relevância em nenhum, ela é só a namorada da Robin, mais nada. Não, antes eles tinham até uma certa coragenzinha, matavam Ed, matavam Bob, matavam Billy, mas tipo, agora nem isso eles estão tendo coragem mais, cara. A Vicky, o Derek e esses dois se encaixariam perfeitamente no padrão dessa série. Muita gente, e eu me incluo nisso, teorizou de que o Jonathan ia morrer antes de entregar a aliança pra Nancy, e ela acharia no corpo dele ou algo do tipo. Mas é claro que eles não fizeram isso, né? Porque essa série é escrita por gente bunda mole que tem medo de matar alguém minimamente importante. Inclusive na cena onde eles estão se confessando, falando dos erros um do outro e tal, a cena foi boa, a cena foi legalzinha, deu uma nostalgia de ver o que eles eram no passado e tal. Mas era pra ter o mínimo de tensão, né? Só que não teve, porque, de verdade, eu naquele ponto já tinha me tocado que nenhum dos dois vai morrer de nenhum jeito, porque eles são protegidos pelo roteiro, pelo escudo do roteiro. Agora sobre os pais da Nancy e do Mike. Eu só tenho uma pergunta pros irmãos Duffer. Por quê? Por que que eles estão vivos? A cena tinha sido boa, a mãe ia se sacrificar pela Holly, então pra que vocês manteram ela viva, cara? Custava fazer uma ceninha mínima de drama, fazer a Nancy ver a mãe morta, ou servir tipo pra um impulso pra Holly ver tipo que ela, entre muitas aspas, foi a responsável por tudo isso. Por mais que eu não ache isso, mas ela fala pra Max que ela sente culpa por não ter lutado contra o Demogorgon e ajudado a mãe. Bom, agora que foi encerrado o assunto morte, eu tenho um assunto que me revoltou muito. O que fizeram com o Steve nessa parte 2? Ele teve o maior downgrade da história dessa série, sem exagero. O tanto que o Steve foi descaracterizado nessa parte 2 não tá escrito. Primeiro que ele perdeu completamente o fator cenas foda, né? Porque antigamente ele tinha que ter pelo menos uma cena foda por temporada. Na primeira ele venceu o Demogorgon, na segunda ele venceu os Democães, na terceira ele bateu o carro pra salvar a Nancy e o resto do grupo, na quarta ele escapou dos morcegos do Vecna, e na parte 1 ele até tinha uma cena legal onde ele invade o portal com o carro. Mas na parte 2, cara, o que aconteceu?
Ele não teve uma cena minimamente interessante. Ele foi ter do nada um surto de inteligência completamente do nada pra fazer aquele plano do pé de feijão lá, sei lá. Mas foi completamente gratuito, do nada o Steve ficou inteligente. Ele nunca foi inteligente, as pessoas faziam piada sobre a burrice dele. Eu curti e defendo que a briga do Dustin com o Steve foi boa, porque a relação deles estava muito perfeita e de fato teve motivo, teve causa, não foi uma briga gratuita. Mas já era pra ter acabado na parte 1, né? Só que o fundo do poço pra mim foi quando o Steve falou sobre o Ed. Eu juro por Deus que quando eu ouvi o Steve dizendo que o Ed morreu porque quis, eu realmente achei que era o Vecna na cabeça do Dustin pra tentar manipular ele ou colocar minhoca na cabeça dele ou algo do tipo. Porque eu afirmo, tranquilamente, o Steve raiz nunca diria algo semelhante a isso. O mesmo cara que pediu desculpa no mesmo segundo quando viu que tinha magoado minimamente o Dustin na 4ª temporada, com uma piada sobre os dentes dele. E como eles se entenderam, pra mim foi horrível. Horrível. Do nada o Dustin puxou o Steve pra um abraço, abriu o coração pra ele, falou que não podia perder o Steve. E de fato, tinha que ter uma cena boa de entendimento pros dois. Só que nesse caso foi completamente gratuito. Deu um estalo no Dustin, que falou: eu tenho que pensar mais no Steve, hein? Sabe o que dá a entender? Dá a entender que aquele discurso tenebrosamente podre do Steve surtiu algum efeito de nostalgia ou positividade no Dustin. Sendo que o discurso do Steve sobre o Ed foi horrível. Foi, tipo, uma das piores coisas que alguém já disse nessa série. Na moral, mano, cagaram na cabeça do nosso parça Steve nessa temporada. Porque na cena onde a Robin e o Will conversam, ela fala que ela só se abriu com o Steve sobre a sexualidade dela porque ela tava drogada. A gente pensava que eles tinham uma relação boa, e ela se abriu porque ela confiava no Steve. Mas agora eles meteram um retcon falando que ela só falou exclusivamente porque ela foi, entre aspas, obrigada a falar pelo soro da verdade. Ou seja, se ela não tivesse drogada, ela não confiaria no Steve. Vale lembrar também que o Will acha o Steve um babaca. A próxima coisa que eu odiei nessa temporada é a Callie, porque eu sempre detestei ela e aqui não é diferente. Sempre que tinha uma conversa entre ela e a Onze, eu já falava, de novo essas duas. Mas nem tudo foi realmente ruim nessa parte 2. Tiveram alguns momentos que foram legais e que realmente me agradaram. Por exemplo, a cena onde o Will sai do armário na frente de todo mundo é boa. Ela foi importante, não simboliza só ele se assumindo gay, mas sim ele se abrindo pra todo mundo no geral sobre quem ele realmente é. As atuações estão boas, mantendo o nível, mas não teve nenhuma cena que vale realmente ressaltar de algum ator que realmente arrebentou até então. Eu curti a relação da Max com a Holly, foi legalzinho, teve uma conclusão boa. Eu gostei do reencontro da Max com o Lucas, foi legal. Não devia nem ter acontecido, mas já que aconteceu, foi legal, mas dava pra ser melhor. Acho que faltou mais entrega dos atores. Mas foi boa, foi boa. Mas certamente a melhor coisa dessa parte 2 é o humor, que continua perfeito. O humor da temporada no geral tá muito bom. Então pra mim no final o saldo é negativo, eu me decepcionei muito com essa parte 2. E pra mim até então essa é a pior temporada da série, e infelizmente, porque era pra ser a melhor, né? Se fosse pra dar uma nota pra essa temporada, por enquanto tá sendo tipo 5,5, porque a parte 1 foi divertida. Mas a parte 2, cara, uma nota separada sobre a parte 2 pra mim é 3,5, talvez 4. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, comenta, deixa o like, se inscreve, compartilha. Diz a sua opinião sobre essa parte 2 nos comentários e falou!